que receber uma convocação para uma guerra não deve ser um documento fácil de ser lido, porque receber um documento desse envolve ou traz à tona tudo que uma guerra traz para o nosso coração. Claro que o dever e o privilégio de lutar por seu país traz ao coração de muitos uma sensação de importância muito grande. Mas imagine para as famílias, para os filhos, para a esposa, deve ser algo extremamente doloroso ver o seu ente querido sair pela porta sem saber se retornará. E a partir daí, cada telefonema, cada carta que chega, deve trazer um frio na barriga, porque estar envolvido em uma guerra não é algo simples. Sabe por quê? Porque traz cicatrizes para todos os envolvidos. Quer os que empunham as armas, quer os que ficam no aguardo de notícias. Por isso eu acredito que o fim da guerra, voltar para casa, deve trazer uma sensação de alívio inexplicável. E eu pude perceber isso, acredito que vocês também já viram, mas eu pude perceber isso em vídeos que circulam na internet, que mostram o momento onde pais e mães voltam de surpresa para casa e vão encontrar com seus filhos. Você já viu esses vídeos? A emoção das pessoas, o abraço demorado dos filhos, as lágrimas nos olhos de felicidade, a sensação de alívio por estar de volta é algo marcante. Enfim, a angústia acabou e agora todos estavam reunidos. Assistir vídeos assim mostram toda a emoção que voltar para casa produz no coração dos homens. E mesmo sabendo das cicatrizes que as guerras trazem, nada é igual ao aconchego do lar, do amor que existe entre os nossos. Isso é muito interessante, sabe por quê? Porque ao finalizar a sua carta, Judas se propõe a mostrar aos seus leitores e a todos nós nessa noite, a todos nós que fomos convocados para uma batalha, a batalha pela fé, que essa guerra tão dura e cruel contra o mundo, contra Satanás e contra a carne, um dia encontrará o seu fim e todos nós voltaremos para casa, sem traumas, sem cicatrizes, e seremos recebidos pelo nosso Pai eterno. Por isso, com essas breves informações em mente, eu vos convido a entender que a batalha pela fé, ela é dura, cruenta, mas ao final dela, todos nós retornaremos para casa, para os braços do Pai. Por isso eu quero que você não feche sua Bíblia, permaneça com ela aberta e vamos olhar para o texto e perceber como Judas revela essa verdade. E ela é extremamente preciosa para nós. Ouça novamente a leitura do verso 24 e o verso 25, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Veja bem, queridos, se você olhar para a epístola de Judas, depois eu convido você, uma epístola pequena, a ler em casa, você vai perceber algo bastante interessante. O desejo inicial de Judas era de escrever sobre a gloriosa salvação que aqueles irmãos compartilhavam, tá? Da verdade preciosa, daquilo que Cristo realizou por eles. Só que existia algo urgente que incomodava o coração de Judas e que precisava ser tratado com caráter de urgência. Porque, e esse problema era que as fronteiras da igreja estavam sendo invadidas. Por isso, houve uma necessidade de uma carta de convocação que chamava os irmãos a defenderem a fé. E o tema da epístola de Judas é justamente isso, é um chamado a uma defesa pela fé. E eles
carta, ele mostrou que tudo que nós precisávamos saber sobre essa guerra para que pudéssemos enfrentá-la com coragem, com determinação e, acima de tudo, com confiança no Senhor. Ele, em sua carta, mostrou contra quem nós deveríamos lutar, contra terroristas cruéis que estavam invadindo as igrejas com ensinos totalmente perniciosos e diferentes daquilo que Cristo havia ensinado. Ele havia alertado seus irmãos sobre pessoas que possuíam a capacidade de se misturar entre os nossos, para assim passar-se por um de nós e desviar muitos da fé. Mas ele ainda, ao escrever, ele disse: olha, não entrem em pânico. Judas vai apresentar as características que denunciariam facilmente essas pessoas. Os inimigos da fé carregam em si marcas que podem ser vistas, marcas que não podem jamais ser escondidas. Ele nos alerta sobre como tratar ou como traçar as estratégias para enfrentar essa guerra. Ele disse: lembrem-se das palavras dos apóstolos, mantenham-se no amor de Deus, edifiquem um ao outro nessa terrível batalha pela fé, tende piedade dos que duvidam, salve os seus irmãos que estão se desviando, caminhando para o inferno, não permita que eles permaneçam nesse caminho terrível, arrebate esses irmãos, não deixe eles para sempre nesse caminho. E então a estratégia foi traçada, agora era enfrentar e esperar os resultados. Mas como bem sabemos, queridos, guerras não são fáceis de serem combatidas. Muitos que entram nela não sabem se voltarão para casa. E então, certos de que essa convocação causaria um sentimento de pavor no coração dos leitores dessa carta, Judas, ao final, com esses versos que lemos, ele faz algo fantástico. Algo que apresenta, algo que representa a diferença entre a guerra que eu e você vivemos constantemente nesse mundo, das guerras que as nações travam entre si. Porque a diferença da nossa guerra é que todos os convocados, todos os chamados por Deus, todos aqueles que foram arregimentados pelo Senhor, que enfrentam a batalha da fé, todos eles, nenhum ficará pelo caminho. Todos voltarão para casa. Isso é o mais interessante. E essa certeza será reafirmada por meio do assunto que ele tanto queria falar no início, que era a respeito da nossa salvação. Por isso ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da glória. Veja bem, você pode imaginar o que os primeiros leitores de Judas sentiram ao ler essa parte final do texto? Porque veja bem, ao longo de cada linha, eu peço que você leia em casa, tenha essa curiosidade. Ao longo de cada linha, nós vemos Judas falando sobre pessoas que ficaram pelo caminho, que desertaram da fé. Pessoas que sentiram o peso de servir e por isso desertaram, tomaram o caminho errado, se desviaram, afastaram-se do Senhor. Ele falou sobre Israel, que foi liberto do Egito por um poder nunca antes visto, mas alguns passos depois do mar começam a murmurar. Vimos também sobre os anjos que ele vai tratar, que insatisfeitos do seu estado original, abandonaram a glória de Deus. Vimos ele falar sobre Sodoma e Gomorra e tudo aquilo que promoveu a queda daquele local. Ele trouxe à memória dos seus leitores e os resultados de abandonar a fé. Certamente ler essa carta, ler esses exemplos, poderia gerar no coração dos irmãos daquela igreja, de cada crente, um certo temor. Porque, honestamente falando, em muitos momentos da nossa vida,
nós nos tornamos parecidos com essas pessoas citadas por Judas. Nos tornamos parecidos porque nós enfrentamos tantas dificuldades nessa vida que parecem roubar a nossa fé. Ou não é assim com você? Enfrentamos problemas com os nossos filhos, enfrentamos problemas em nosso trabalho, enfrentamos problemas em nossa família, que por vezes parecem assaltar a nossa alegria de vida. Ficamos desanimados, desamparados, desmotivados e pensamos se realmente vale a pena seguir nesse caminho. Porque parece que todas as vezes que nos envolvemos com a fé, parece que as coisas ficam mais difíceis. Parece que a nossa caminhada se torna mais dura, mais difícil de seguir, e na verdade ela é. Porque a vida de fé não é um caminho fácil de ser seguido. A vida de fé não é um caminho sem espinhos na nossa jornada. Não! Judas está mostrando que sim, haverá dificuldades para todos nós, mas que nós não estamos sozinhos nas batalhas que nós enfrentamos ao longo dessa vida. Nós não estamos sozinhos ao lidar com um filho difícil, com um filho rebelde que se afasta do Senhor. Nós não estamos sozinhos ao lidar com um marido que é insensível, a uma esposa que não entende o seu papel, com uma igreja, com pessoas no trabalho que não suportam que você faça as coisas de maneira correta. Nós não estamos livres de enfrentar tudo isso, porque nós vivemos em um mundo caído, em um mundo cheio de marcas, em um mundo cheio de dificuldades, e por isso ele está dizendo: não se preocupem, vocês não estão sozinhos, não se preocupem. Isso é muito sério, porque hoje os nossos jovens estão expostos às inadequações da revolução sexual, que os levam a despertar o amor cedo, com promessas de prazeres sem limites. Como cuidar dos nossos jovens? Como se manter firme diante disso? Como não fugir diante de pessoas que são ensinadas a não respeitarem a autoridade, a detestar regras? Como se manter firmes em uma época onde dizer não a alguém é motivo de brigas e conflitos terríveis? Como se manter fiel à verdade diante de tantas dificuldades? Como manteremos a fé, a esperança e o amor em meio à guerra para destruir a verdade, como esse mundo tem feito, que avança com toda a força sobre nós e sobre a igreja do Senhor? O que parece que não há esperança. Olhe para o mundo, olhe para as investidas do maligno, olhe como a maldade está crescendo, perceba como a família tem sido desvalorizada, perceba como o pecado parece que está sumindo o poder. Como se manter firme diante de dias tão terríveis assim? Judas nos conforta com essas palavras. Ele diz: fiquem tranquilos, porque aquele que arregimentou vocês, porque aquele que começou a boa obra em vocês é maior e mais poderoso do que aquele que está no mundo, e ele pode nos guardar, impedindo que você, querido, fique pelo caminho. Perceba que essas palavras devem ter soado como um bálsamo, como um remédio que alivia imediatamente a dor que incomoda esse povo. Sabe quando, depois de um dia duro de trabalho, não sei se você já passou por isso, de um dia duro de trabalho, cansativo, exausto, onde você teve que aturar pessoas difíceis, teve que resolver problemas que pareciam intransponíveis. Depois de tudo isso, você volta para casa, toma aquele banho quente. Sabe aquele banho que você fica debaixo do chuveiro quente, com aquela água morna, que se pudesse passaria ali horas e horas, mas como a energia no nosso estado é muito cara, a gente passa pouco tempo. Sabe aquele momento? É essa sensação que Judas está tentando promover ao nosso coração diante de tudo isso que vemos aí fora. As suas palavras soaram mais ou menos assim: sim, você está convocado para uma batalha dura, defender a fé. Sim, o nosso inimigo é cruel. Ele vai agir pelas costas, ele vai tentar te destruir. Mas fique tranquilo, não tenha medo do perigo,
não tenha medo do mundo, não tenha medo do maligno, pois seu final vai ser diferente, porque todos nós estamos seguros debaixo da proteção daquele que cuida de nós. Queridos, eu sei que é perigoso viver nesse ambiente apóstata em que vivemos hoje. Eu sei que nós estamos expostos a tantas coisas, mas nós não devemos recuar. E é isso que Judas quer que você entenda nessa noite. Aquele que começou a boa obra em você, em sua casa, em seu casamento, em seu filho, em sua esposa, no seu próprio coração, que por vezes é tão difícil, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Ele vai te manter livre de tropeços. Mas veja bem, como eu disse, isso não quer dizer que o caminho será fácil. O caminho para o céu não é um caminho livre de obstáculos e de empecilhos e de problemas, de maneira nenhuma. Está cheio de tentações, por isso o Senhor nos ensinou a orar, não é assim? Pedindo que Ele possa nos livrar do mal, nos livrar das tentações. O inimigo está lá à espreita, mas Judas está mostrando que somente o Senhor pode nos ajudar nessa hora. E perceba que o que está reservado para aqueles que chegarem ao final por meio do nosso Redentor. Perceba o prêmio da nossa vocação. Judas garante que Ele não somente nos guardará de tropeços, que Ele completará a boa obra em você, mas como diz o autor, Ele vos apresentará com exultação imaculados diante da sua glória. Perceba algo excelente nessas palavras de Judas, queridos. Durante toda a sua descrição de como seria essa guerra, essa batalha pela fé, em nenhum momento ele romantizou a nossa luta. Ele deixou claro que ela seria difícil, que ela seria dura, inclusive que ela deixaria grandes marcas em você, seja internas ou externas. Mas Judas é categórico em afirmar que o Senhor, o nosso comandante, não somente impedirá que você fique pelo caminho, mas Ele levará você seguro aos portões da casa, aos portões de Sião, te apresentará, e olha que maravilha, Ele vai te apresentar, não cheio de cicatrizes como você tem hoje, cicatrizes em seu coração, de mágoas, de traições, de abandono, de dores. Ele está dizendo que Ele vai te apresentar, não é com essas cicatrizes que Ele marca hoje, de maneira nenhuma. Ele vai te apresentar imaculado diante do nosso Pai Celeste. Ele levará você, querido, não somente aos portões da cidade, essa vida de fé, essa luta pela verdade, essa luta em viver para Deus, não somente, mesmo sendo difícil, não somente levará você até Sião, mas você será apresentado ao Pai, sem nenhuma marca, sem nenhuma cicatriz, sem nenhuma dor, sem nada daquilo que lhe faz infeliz hoje, sem nada daquilo que lhe impede de viver plenamente nesse mundo, nada, porque tudo ficará aqui, e diante do Pai estaremos todos nós, para a glória dele, sem marcas nenhuma, para viver para todo sempre na casa e na morada que Ele preparou para a sua igreja. Amém. Você consegue imaginar essa grandeza? Você consegue pensar nesse dia? Veja, como eu disse, todas as marcas das dificuldades, todas as lutas pela verdade serão apagadas, porque Ele apresentará você como um sacrifício imaculado diante da glória do Pai. Está aqui, Senhor, as ovelhas, cada uma chamada pelo nome, e todas que o Senhor me deu, nenhuma se perdeu, todas entraram para o príncipe eterno. É essa a esperança que nos move. Sim, a vida é difícil. Sim, viver pela fé é difícil. Permanecer na fé é extremamente difícil diante de um mundo tão tentador. Mas o meu coração
E o seu coração não deve se atemorizar ou se prender àquilo que os seus olhos veem. O seu coração deve repousar na esperança de Sião. Por isso, não desanime frente a esse mundo. Que grande promessa, meus irmãos. Veja, as marcas fazem parte da nossa jornada. Elas mostram, e hoje você sabe disso, e eu tenho certeza que você carrega em sua vida, como eu carrego, todos nós carregamos cicatrizes que mostram onde erramos. Por vezes vacilamos em questões tão cruciais para a vida, que hoje nos tornam tão infelizes. Por vezes nós erramos no trato do nosso lar, na condução da família, em nosso trabalho. Isso trouxe marcas para você. Eu não sei se você vive assim hoje. Eu não sei se você carrega sobre ti marcas que ainda trazem à sua memória erros cometidos no passado. E as cicatrizes, elas permanecem em nós ainda hoje. Elas mostram as consequências de decisões mal tomadas sem Cristo. Mas Judas aqui nos diz que ele nos purifica de tal forma que ao voltar para casa, nenhuma dessas cicatrizes ficarão em nós. Mas no céu haverá cicatrizes. Uma única. Em nosso Redentor. Para que você saiba o preço que foi não haver cicatrizes em você na glória eterna. Por isso, olhe para a cruz e olhe para o seu Senhor, porque Ele é a maior motivação da nossa permanência nesse caminho da fé. Judas, com suas palavras, quer alimentar em nós um desejo de voltar para casa, porque isso vai acontecer. O mundo que nós vivemos, essas lutas, tudo isso que nós enfrentamos, não desanime, porque isso é passageiro. Sabe, essa dor de mágoa, essa cicatriz em seu coração, que parece que não cura de forma nenhuma, isso vai passar, isso não é eterno. Sabe, aquelas situações que nós enfrentamos, que trouxeram tantas dores, e que por vezes nem conseguimos dormir de noite, porque ao fechar os nossos olhos, tudo isso vem à tona. Judas está dizendo, não atemorize o seu coração, porque tudo isso vai passar. As cicatrizes ficarão aqui, com essa terra, porque ela é passageira, mas o que restará para nós é aquilo que é eterno, aquilo que não será jamais apagado do nosso coração. Que visão, queridos, pode superar essa certeza? Que prazer eterno pode ser comparado com o prazer de um dia voltar para os braços do Pai, daquele que nos arregimentou? Esse deveria ser o meu desejo, o seu desejo, o desejo de todo seguidor de Cristo. Deveríamos hoje expressar essa verdade, experimentando o momento que representa, mesmo que de forma tão pequena, esse retorno. Por isso eu digo para você, que o momento em que você revela o maior desejo, o maior anseio de voltar para os braços do Pai, é quando você faz o que você está fazendo hoje, no dia do Senhor. Porque quando aqui você está, no dia de domingo, no dia do Senhor, reservado para a glória dEle, cantando que esse é o seu respirar, que esse é o seu amor, que esse é o seu alimento. Quando você faz isso, você está dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque é isso que vivemos aqui, que nós desejamos para sempre, o desejo de voltarmos para os braços do Senhor. Essa é a sua vontade. Eu até disse lá na nossa igreja, lá em Marabá, lá no dia do sermão, eu disse assim, você já percebeu por que é que quando acaba o culto, nós demoramos tanto na frente da igreja conversando? Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós gostamos de ser igreja. Nós gostamos da comunhão entre nós. E sim, voltamos para casa, voltamos para os nossos lares, mas nós aguardamos o dia, nós aguardamos o domingo, onde o culto não terá fim. Nós aguardamos o domingo, onde nós não voltaremos para casa. Sabe por quê?
porque nós já estaremos em casa. Essa é a esperança que nos move. Devemos amar o dia do Senhor. Devemos ter sede, sim, dizer: alegrei-me quando me disseram, porque vi a casa do Senhor. Revela o desejo que temos de voltar para o Pai, de voltar para o Senhor. Queridos, infelizmente essa promessa exaltada que sai da boca de Judas é frequentemente desvalorizada nos círculos cristãos. É como se o apetite pelo céu tivesse sido saciado ou apagado por causa de coisas terrenas, como tanta gente tem visto aí. E essa é uma das preocupações de Judas com os terroristas, porque o prazer dos terroristas é saciar a nossa fome, nos apresentando apenas alegrias passageiras, dizendo que aqui nessa terra você terá isso, você será aquilo, que aqui nessa terra é o melhor que Deus tem para você, que aqui nessa terra Deus vai te fazer ser grande. Meu querido, mesmo que Deus não me faça ser grande aqui, o meu coração não está aqui. Sabe por quê? Porque o meu coração e a minha esperança e a minha glória e o meu regozijo e o meu tesouro não estão nessa terra. O meu tesouro é o meu Senhor, que um dia eu verei face a face. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança que Judas está tentando alimentar para os irmãos. Porque ninguém sai para a batalha e enfrenta com garra e dedicação se a recompensa para ele não for algo que enche o seu coração. E que recompensa maior do que contemplar o seu Senhor? Você consegue imaginar isso? Hoje nós estamos aqui, reunidos no dia do Senhor, e em determinados momentos do culto, você fechou os seus olhos, e você orou ao Senhor, e você falou com Ele, e você cantou a Ele, mas nós aguardamos o dia em que tudo isso será feito, mas de olhos abertos. Essa é a esperança que nos move. Essa é a esperança que nos move, queridos. Você percebe mais uma vez o sentimento que Judas quer que você sinta? Ele quer mostrar que a exultação é um sentimento que vai inundar o seu coração neste dia. E é por isso que nada do presente se compara com a glória do porvir. A alegria define o céu. A alegria lá, na presença gloriosa de Deus, fará com que nada, nem mesmo a mais terrível dor, seja lembrada por você, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Glória a Deus por isso, meus irmãos. E olha que interessante, o profeta Sofonias traz uma informação sem igual da alegria desse dia. Ele diz assim, Sofonias 3,17, se você quiser anotar. Ele diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor e regozijar-te-á em ti com júbilo. Você consegue entender o que Sofonias está dizendo aqui? O profeta mostra que nesse grande dia não seremos nós apenas que estaremos com cânticos, com orações, com alegria nos lábios, mas ele diz que haverá júbilo nos lábios do nosso Senhor, porque Ele vai se alegrar, porque o fim do penoso trabalho encontrou o seu resultado final. Crentes e o seu Senhor habitando para sempre na eternidade. Queridos, isso é ótimo. Deixa interessante, deixa eu citar para você bem rapidinho, o que o escritor disse a respeito disso. Eu acho muito belo, né, suas palavras. Ele disse assim: acho que esse é o texto mais maravilhoso de toda a Bíblia. Deus mesmo cantando. Eu posso imaginar quando o mundo foi criado,
As estrelas da manhã cantaram juntas, gritando de alegria, mas Deus não cantou. Ele disse que era muito bom, e só isso. Não havia música. Mas quando toda a raça escolhida se reunir ao redor do trono, quando todos nós voltarmos para casa, a alegria do Pai Eterno crescerá tão alto que Deus explodirá em cânticos infinitos. Você já imaginou? Por vezes nós pensamos em todos nós cantando na eternidade, mas o texto diz que no dia final o céu se alegrará, porque estaremos todos juntos. E queridos, e o melhor de tudo isso é que nada pode mudar essa certeza. Absolutamente nada pode mudar esse futuro. Paulo revelou essa certeza à igreja de Roma quando ele escreveu: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém pode nos condenar, nem mesmo o maligno pode apresentar algo contra os eleitos de Deus, porque aqueles a quem o Senhor salvou, aqueles que o Senhor chamou, que o Senhor justificou e glorificou, a estes, sabe o que nos falta? O dia da glória. Mas entenda algo: essa alegria, essa certeza, esse desejo por Deus de não se cansar, só é possível e só pode acontecer, como Judas diz, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Perceba que até agora vimos as glórias, as alegrias ascendentes da nossa salvação comum. Ele mostra que esse Deus que nos chamou por meio de Jesus Cristo é plenamente capaz de garantir que todos voltaremos para casa. Somente por meio dele que essa garantia é real. Somente por meio dele é que a nossa vida faz sentido. Talvez você hoje ande pelo mundo. Talvez você hoje corra atrás de tantas coisas. Quem sabe uma satisfação financeira da sua vida, uma satisfação familiar, e lute por fazer tantas coisas, corre atrás de tantas coisas, porque você pensa no futuro. Não, isso não está errado. Mas eu quero dizer para você que satisfação verdadeira, que alegria plena, que entender o sentido da vida só alcançará, ou você só alcançará, quando você de fato entender quem Cristo é e o que Ele é para você. Porque sem Cristo você pode ter tudo. Sem Cristo você pode ter uma excelente formação. Sem Cristo você pode ter os melhores diplomas no seu escritório. Você pode ter o melhor trabalho, a melhor casa. Você pode ter a melhor família. Mas sem Cristo você não tem absolutamente nada. Porque tudo isso é passageiro. Mas Cristo não. Cristo é eterno. E somente com Ele, tendo Ele em nosso coração, é que nós